na segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 13. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Obrigado. Da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém. Amém. Senhor Deus, mais uma vez te damos graças pela Tua palavra e por estarmos aqui como Teu povo reunido, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale mais uma vez conosco, que o Seu Espírito Santo, Senhor Deus, abra o nosso entendimento e que a Tua palavra possa gerar transformação nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Teu servo, abençoe também os Teus servos que te ouvem, abençoe aqueles que estão ouvindo também online, Senhor Deus, e que possamos, em nome de Jesus, sermos desafiados pelo que diz a Tua palavra. É no Teu santo nome que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre os desafios do discipulado. E esse texto nos diz que a vida cristã, especialmente o ministério pastoral, não são caminhadas fáceis, né? Muitas vezes nós caminhamos cheio de gente, mas ao mesmo tempo sozinhos, né? Com muita gente ao redor, mas muitas vezes sozinhos. E o chamado para pregar o Evangelho, ele envolve desafios que exigem fidelidade, coragem e dependência total na graça do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui então, nessa última carta que ele escreve, e essa foi a última carta de Paulo, de todas as cartas, essa foi a última, ele exorta Timóteo a perseverar diante das dificuldades e apresenta aqui 4 figuras que ilustram a responsabilidade da nossa missão como pregadores do Evangelho. Primeiro ele fala sobre o mordomo, depois sobre o soldado, sobre o atleta e sobre o lavrador. E esse é Paulo, preso, velho, doente, esperando a morte, encorajando ao seu filho na fé. Paulo que está sendo levado ao martírio por conta do Evangelho, por causa e pela causa de Cristo, encoraja o seu filho na fé a continuar perseverante, porque o Senhor é fiel até o final. E é isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Então, a primeira figura que Paulo coloca aqui para nós é a figura do mordomo, o guardião da mensagem, os versos 1 e 2 que nós lemos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. A palavra de Deus é como um tesouro precioso que foi para nós confiado, para todos nós. Eu sei que Paulo está aqui escrevendo ao seu pupilo, ao seu pastor, ao jovem pastor Timóteo, mas o chamado à pregação
sim, é para uns, mas o chamado ao ensino ou a compartilhar o Evangelho é para todos. Todos nós somos chamados a compartilhar do Evangelho. O pregador, ou aquele que transmite a mensagem, ele não é o dono da mensagem, mas ele é um mordomo da mensagem. A nossa missão é preservar em transmitir o Evangelho que nos foi confiado e transmiti-lo de forma fiel, sem acréscimo, sem subtração, sem modismo, sem lenga-lenga, direto ao ponto. Paulo aqui, ele é enfático quando ele diz para Timóteo, para que Timóteo seja fortificado, onde? Na graça do Senhor. É daí que vem a força para a nossa missão. É o Senhor da graça que nos dá graça para continuarmos nessa missão. E não é da nossa capacidade humana. Se nós pensarmos que essa capacidade é nossa, nós vamos com certeza falhar. Se nós pensarmos que essa capacidade, que isso é puro talento e que se nós não fizermos, então isso não vai acontecer. E muitas vezes a gente pensa assim, se a gente não fizer, a coisa não acontece. Eu digo para você que não. Nós estamos enganados quando pensamos assim. Porque a mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. E o trabalho não é nosso, o trabalho é dele. Então o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro. Em João 15:5, quando ele disse o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então o mordomo, ele não apenas preserva, mas ele também transmite aquilo que ele recebeu. Como eu já disse para vocês antes, o nosso papel como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo é de preservar o Evangelho, sem contaminação, sem mentira, mas também transmiti-lo com fidelidade. O que Timóteo recebeu de Paulo, isso também deve transmitir a outros homens, e eu coloco aqui também as mulheres, para que também transmitam esse Evangelho. Idôneos. E eles devem instruir uns aos outros, e essa cadeia, essa corrente, ela é constante, ela não para. E isso não é uma sucessão de cargo, não é um passando um cargo para o outro, mas é uma continuidade da mensagem apostólica, que foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus, que passou pelos apóstolos e que passou a igreja primitiva e que tem passado durante os anos, e 2000 anos depois estamos nós aqui, na graça de Deus, pregando a mesma mensagem e transmitindo a mesma mensagem. E olha que Paulo diz: fortifique-se na graça. E isso nos lembra que nós não somos suficientes em nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. E essa mordomia que nos foi confiada significa também que nós vivemos nessa dependência de Cristo, não só para pregar, mas também na nossa vida diária. Nós precisamos dele não só para pregar, não só para transmitir, mas nós precisamos dele para viver a vida cristã. Então nós precisamos depender da graça do Senhor. Outra coisa importante que deve ser citada é que a mensagem e o mensageiro devem estar em harmonia. Por isso que eu acabei de dizer que nós necessitamos da graça também nas nossas vidas, não só para transmitir, mas para vivê-la. O Evangelho chegou até nós por quê? Porque alguém foi fiel ao seu comando, ao seu chamado. Essa pessoa então nos pregou o Evangelho. E Paulo diz a Timóteo e a nós também, que somos responsáveis por continuar esse trabalho, por continuar essa corrente. João Calvino escreveu que a verdadeira piedade não consiste em meras palavras, mas na submissão total da vida à vontade de Deus. Não só em meras palavras, mas em submissão total da vida. Então essa é a figura do mordomo, aquele que cuida, aquele que zela e aquele que transmite a palavra de maneira fiel. A segunda ilustração que Paulo usou foi a ilustração do soldado, os versos 3 e 4. Ele disse: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. O texto nos diz que não basta ser um soldado, tem que ser um bom soldado. É do mesmo jeito que a Bíblia diz que não basta nós darmos fruto, nós temos que dar bons frutos. Porque fruto qualquer árvore dá. Agora, se é bom ou não, a gente vai ter que experimentar para ver.
Como soldado, qualquer um pode ser. Agora, um bom soldado é outra conversa. Então, a Bíblia nos diz que nós devemos ser bons soldados. Então, o obreiro do Senhor, ele é um soldado na batalha espiritual que nós vivemos. Isso nos lembra que muitos obreiros, infelizmente, fazem ou exercem a obra do Senhor de maneira relaxada, de maneira, de qualquer jeito, vamos colocar assim. Mas existe aqui um apelo para fazermos essa obra com excelência, porque quem nos chamou é santo, santo, santo. Quem nos chamou e quem tem nos capacitado é o próprio Deus. Então Ele nos chama a fazer essa obra com excelência. E existe aqui um apelo também para sermos, ou para demonstrarmos um caráter pessoal de acordo com aquilo que pregamos. De novo, o verdadeiro soldado, ele não baixa a guarda. O verdadeiro soldado, ele sabe que o inimigo pode atacar a qualquer minuto. O verdadeiro soldado está sempre vigilante. O verdadeiro soldado está a postos. O verdadeiro soldado está sempre de sentinela, esperando, pronto, porque se ele for atacado, ele precisa se defender. Ele está sempre vigilante. Ele precisa também estar pronto para enfrentar sofrimento e para enfrentar também oposições. John Stott escreveu um livro sobre isso, afirmando que a vida cristã, ela não é um parque de diversões, mas ela é um campo de batalha. Ele diz: se você é crente e você pensa que você está vivendo num num parque de diversões, você está errado. A vida cristã é um campo de batalha. Nós precisamos estar atentos a isso. O nosso objetivo é agradar aquele que nos alistou. Quem é que te alistou? Quem é que nos alistou para essa batalha? O próprio Cristo. Ele nos chamou para ela. Se você um dia entendeu o que Cristo fez na sua vida, e se você é um convertido ao cristianismo, se você entendeu que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida, e você achou que sua vida ia ser um mar de rosas, sinto te informar, você foi enganado. E você está enganado. A verdade é que nós vamos enfrentar desafios. A verdade é que nós vamos enfrentar oposição. A verdade é que nós vamos enfrentar isso tudo, inclusive daqueles que estão próximos de nós, aqueles que são próximos de nós e muitas vezes da nossa própria família. Então o papel do soldado, muitas vezes, é se colocar entre o inimigo e aqueles a quem ele ama. Nós precisamos cuidar. É sacrificar-se por aqueles a quem defende. E aqui nós estamos falando do Evangelho. Nós precisamos nos sacrificar por aquilo que defendemos. Nós precisamos nos sacrificar por aquilo que pregamos, aquilo que fomos chamados para fazer. Irmãos, não há vida, não existe, e eu não quero te desanimar hoje, na verdade eu quero te encorajar. Não existe vida cristã sem sofrimento. A cruz precede a coroa, amém? Assim como aconteceu com o Senhor Jesus, a cruz precedendo a coroa da glória, não a coroa de espinhos, para nós é a mesma coisa. A cruz, ela precede a coroa. Nenhum soldado vai à guerra de modo despreparado. Nem vai à batalha achando que vai encontrar luxo e riqueza. Quem é o soldado que vai para a batalha achando que vai encontrar luxo e riqueza? Quem é a batalha que diz que o general que o alistou vai dar para ele uma Mercedes e uma casa e vários relógios de diamantes? Quem é que falou isso para ele? A teologia da prosperidade diz isso. Não o verdadeiro evangelho. Não o verdadeiro evangelho. O soldado que vai à guerra despreparado acha e se deslumbra com essas coisas. Mas o soldado preparado, ele vai à guerra em sentinela, preparado para a batalha. O cristão, ele não deve esperar coisas fáceis ou dias fáceis, porque os dias não serão fáceis. Mas a nossa fidelidade a Cristo certamente nos trará oposição. Outra característica do soldado é que ele não vai à guerra para agradar a si mesmo. Nós não somos chamados para agradar a si mesmo, ou fazermos a nossa própria vontade. Ela está sob comando, a nossa vontade está sob comando. Nós trabalhamos debaixo de ordens. O nosso papel é fazer o que o nosso comandante nos ordena, amém? Esse é o nosso papel. Vocês podem, por favor, separar? Vocês estão me incomodando.
Separa, por favor. Separa. Separa, por favor. Então, as características desse soldado é que ele não vai à guerra para agradar a si mesmo. Ele vai à guerra para trabalhar, para lutar pelo Senhor que o chamou. É isso que ele faz. O bom soldado, ele vive em obediência imediata e sem questionamento. A quem? Ao pastor? Ao líder da igreja? Não. Ele vive em obediência imediata e sem questionamento às ordens do comandante que o alistou, o próprio Cristo. O foco aqui, então, não está nas nossas preferências, não está na nossa conveniência, eu só faço aquilo que eu gosto, eu só faço aquilo que eu quero, eu só sirvo quando eu quero, eu só sirvo quando eu gosto, eu só venho para a igreja quando eu quero, eu só vou quando é o pastor que eu gosto, eu só vou quando as músicas que eu gosto. Não, não é assim que funciona nessa batalha. Não por conveniência, não por preferência, mas o nosso foco deve estar na missão que nos foi confiada. Não, nós não trabalhamos para nós mesmos, irmãos. Nós não fazemos o que nós desejamos para agradar a nós mesmos e os outros. Nós somos soldados de Cristo, fomos alistados por Ele, devemos obedecer-lhe, devemos honrá-lo com humildade e submissão. Está aí uma coisa que falta na igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes: humildade e submissão. Se tem uma coisa que o crente não tem sido, é nem humilde nem submisso. Isso falta na igreja do Senhor. E eu não estou falando aqui de humildade e submissão à liderança, a isso, aqui, não. Eu estou falando de humildade e submissão a Cristo. Porque nós não queremos fazer nem a vontade dEle para nós, que é boa, perfeita e agradável. Quanto mais a vontade de homem. Se estamos servindo a Cristo, precisamos estar dispostos a pagar o preço. Nós falamos isso algumas semanas acerca do preço do discipulado, lembra? Nós falamos sobre isso. E isso envolve renúncia e entrega total. Um bom soldado não luta por aplausos. Ele não busca conforto. Ele não age com a sua ou por sua conta própria. Ele vive para agradar o seu comandante, pronto para obedecer, sofrer e, se for necessário, morrer por aquele que o alistou. Foi exatamente o que aconteceu com todos os discípulos, com exceção de João, que morreu por morte natural, parece. Mas os outros todos, e antes deles ainda teve Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e depois deles ainda vieram muitos que morreram também, entre eles Policarpo, que vocês já ouviram falar, que teve uma morte um tanto quanto extraordinária, né? Assim por dizer, porque pediram para que ele negasse a Cristo. Olha, nós não queremos te matar, e olha só como inimigo ele é. Nós não queremos te matar, Policarpo. Na verdade, a gente gosta de você. O que a gente quer é só que você negue o seu Cristo e ofereça adoração a Nero. Você não precisa morrer, veja, você não precisa morrer por Cristo. Não tem necessidade disso. Policarpo vira-se então e disse: por que é que eu vou desagradar aquele que só tem me abençoado durante todos esses anos? E morre pela causa de Cristo. Então, um bom soldado, ele não luta por aplausos, não busca conforto, e nem por conta própria, e nem age por conta própria. Mas ele vive para agradar, a ponto de obedecer, sofrer, inclusive, se necessário, morrer por aquele que o alistou. A terceira figura que o texto nos coloca é o atleta. A disciplina e a fidelidade do atleta. Verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos de idade, e o time de basquete da minha escola, da minha cidade, nós fomos para a nossa primeira final estadual. Nós vamos disputar a final do estado. Nós ganhamos a fase municipal, subregional, regional, e aí fomos para a final do estado. E ao chegar na sala, e naquela época, vocês sabem o que é lousa?
Só os velhos vai saber. Quem não sabe, se você não souber o que é lousa, pergunta pro seu pai. Naquela época... Que isso, Nilza? É o quadro que os professores escrevem. Ah, tá, você é nova, sei. É que no seu tempo ainda não tinha lousa. Né? Então, e a gente ficava alojado em escolas. E aí a sala de aula, na verdade, era o nosso alojamento. A gente levava os colchãozinhos, levava cobertor e tudo mais, que era em julho, inclusive, na época do inverno, que é a época de férias, né? E a gente ficava alojado nas escolas. Então, cada sala de aula tinha um time alojado. E a gente ficava lá nessa sala de aula. E aí, ao chegar, eu vi essa frase escrita na lousa, né? Com giz de cera, giz branco, né? Giz branco, escrito assim: se não espantarmos de nós o espírito da derrota, então para que competir? Se não espantarmos de nós o espírito da derrota, então para que competir? E eu vou falar para você, eu lembro dessa, eu tinha 14 anos, eu estou com 47. Eu nunca me esqueci dessa frase. Então, para você que acha, sabe aquela conversinha de, o importante é competir, então nem entra. Porque se você entrar numa competição, se você entrar no tatame, se você entrar no aquário, se você entrar no campo de futebol, para competir em alguma coisa, fala, não, o importante é competir, então nem entra, fica no banco, vai para casa dormir, vai tomar café, vai comer pipoca que você ganha mais. Porque nós não entramos assim. Nós entramos com ânsia e com vontade de vencer. E na vida cristã, você pode falar assim, não, o importante é estar aqui, não importa se a gente vai chegar lá ou se não vai. É assim para você? Porque para mim não é. Não, porque o que importa é que eu vou chegar lá. O que importa é que o Senhor vai me dar a coroa. O que importa é que eu vou estar com o meu Jesus. Porque não adianta eu viver 30, 40, 50 anos dentro da igreja. Não, o importante é participar da igreja. E no final o Senhor Jesus virar para mim e falar, aparta-te de mim porque eu não te conheço. É isso que vocês querem? Tenho certeza que não. Então, esse papinho de importante é competir, isso é coisa de politicamente correto. Hoje em dia, nas escolas, aí vamos fazer aula de educação física, vamos fazer uma competição. Não, tem que dar medalha para todo mundo, porque não pode ter um ganhador, não pode ter um vencedor. Daqui a pouco, nas Olimpíadas, as corridas vão ser tudo de mão dada, porque ninguém vai poder ganhar. Vamos dar a mãozinha, vamos chegar todo mundo junto. Vamos nadar todo mundo junto, e tem uma corda para avisar, porque quem ficar para trás tem que esperar. Porque não vai poder ganhar. Isso é ridículo, gente. E é o que estão querendo empurrar a goela abaixo para nós. E nós, vivendo a vida cristã, nós também pensamos nessas coisas. Não, olha, está tudo bem, pode infringir a regra aqui, está tudo bem. Não, pode dar uma desviadinha para o lado de cá, está tudo bem. Não, nós precisamos seguir as regras. E nós precisamos querer chegar onde nós queremos chegar, onde está prometido para nós a glória eterna. Amém? Nós precisamos isso. Assim, então, deveria ser o nosso pensamento. Se não espantarmos de nós o espírito da derrota, então para que competir? Para que competir? 1 Coríntios 9, 24 e 25, olha o que Paulo diz. Todo atleta em tudo se domina, olha isso. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Incorruptível. E aqui Paulo está usando a figura do atleta, que em tudo se domina. O atleta secular, ele se disciplina por algo que perece, por troféu. Está lá o meu troféu, a minha medalha de campeão do estado, está lá enferrujando na casa da minha mãe. Está lá enferrujada. Também já faz um tempo, né? Está lá enferrujada. E todas as outras, todos os troféus que eu ganhei, está tudo lá na casa da minha mãe, e ela guarda aquilo, com carinho danado, mas está lá. Essas coisas, o reconhecimento, a fama, isso tudo passa, isso tudo perece, gente. Nós temos muito mais razão para perseverar, pois corremos uma corrida que nos trará uma coroa eterna, a incorruptível. Essa ninguém vai poder tirar, porque essa é o Senhor Jesus que vai nos dar. Ninguém vai poder tirar. Um atleta, ele sabe que ao entrar numa competição, ele pode ganhar ou perder. Ele sabe disso. Mas o crente no Senhor, ele entra na competição sabendo que já é vencedor. Por quê? Porque Cristo venceu a morte e o diabo.
Ele nos purificou do pecado, Ele se entregou por nós. Então nele somos mais que vencedores, diz a palavra. Então quando um atleta vai competir, ele corre o risco de perder, ele corre o risco de se machucar no meio do caminho. Só que o Senhor Jesus nos promete, olha, se você seguir as regras, se você continuar firme no seu propósito, se você continuar firme na minha graça, você pode se machucar, você pode quebrar uma perna, você pode furar um olho, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E Ele nos prometeu isso. Então nós precisamos andar segundo as normas, segundo as regras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que devemos ser disciplinados. Disciplinados. O atleta cuida do corpo, o atleta treina, o atleta se exercita, ele se alimenta, descansa e depois faz tudo de novo. Faz tudo de novo. É a regra básica para qualquer tipo de treinamento. Coma, exercite-se, descanse e repita. É básico. Todo treinamento é assim, inclusive treinamento militar. Treine, coma, descanse, faça de novo. Faça de novo. E na vida espiritual? É diferente? Não. Devemos ser disciplinados. Quantos atletas talentosos nós já vimos e ainda vamos ver que falharam e não atingiram o seu potencial, por quê? Porque são relaxados na sua vida extra-campo, extra-quadra, extra-qualquer coisa. Quantos você já viu? E ainda vão ver muitos. E isso também vale para a vida cristã. A nossa preparação física, emocional e espiritual são determinantes, irmãos. Se quisermos realmente terminar essa corrida que nos foi proposta. A nossa corrida cristã, ela é maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, não. A gente não pode ser igual o cavalo paraguaio, que corre 10 metros, cansa, põe a língua para fora e cai do lado. Não, a nossa corrida ela é maratona, ela é de longa distância, ela exige endurance, ela exige trabalho duro, ela exige disciplina, ela exige treinamento, repetição. Você leu a Bíblia hoje? Não é suficiente, leia amanhã de novo, e leia depois novamente, e leia depois novamente. Você orou hoje e você achou que a sua oração de hoje vai te cobrir pelo ano todo? Não, amanhã você tem que orar de novo, e depois amanhã você tem que orar novamente. Esse é o nosso chamado como atletas de Cristo. Não devemos ver a disciplina espiritual como algo pesado, como algo legalista. Ai, que legalismo, tem que ficar orando todo dia, e lendo a Bíblia todo dia. Então vai praticar outra religião, irmão. Que nem diz o pastor Joaquim, vai caçar um bode. Vai arrumar alguma coisa para fazer. Eu falei para o pastor Kleber, eu vou dar uma horta para você carpir, estava fazendo origami aqui. Vou dar uma horta para você carpir, você vai carpir a horta então, já que você acha que não é importante. Não que o origami não seja. Hã? Não é isso que eu estou dizendo, não. Né? Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a vida espiritual, a vida cristã, ela exige disciplina. Não basta vir ao culto todo domingo, que bom que você está aqui, amém, glórias a Deus por isso. E eu quero que você esteja aqui. Porque aqui onde nós, em conjunto, onde nós, em comunidade, crescemos, ferro afia ferro, aqui que nós desenvolvemos juntos como igreja. Mas você precisa ter, e muitas vezes as pessoas também confundem essa questão do devocional, a vida devocional como se fosse só o seu cantinho, você sozinho. Não, isso também é uma vida devocional, isso também nos agrega, isso também nos faz crescer. Mas você também tem que ter o seu tempo de oração, o seu tempo da leitura bíblica. Existem momentos, é verdade, que nós não queremos orar. Existem momentos que nós não queremos estudar a Bíblia, não queremos vir ao culto. Mas existem também aqueles momentos que nós preferimos os caminhos mais fáceis. Nós queremos os atalhos. Nós queremos receber, mas nós queremos procurar os atalhos. Mas a coroa, ela é concedida apenas a quem segue as regras, a quem anda na linha. No ministério, então, nós não podemos, não devemos buscar atalhos. Muita gente tem buscado atalho. A disciplina espiritual ela é essencial para a vida cristã. Nós devemos viver de maneira íntegra e fiel ao evangelho que nos foi confiado, para não sermos então desqualificados nessa nossa corrida. Então, espante de você o espírito da derrota. Senão não adianta nem competir.
Se você está achando que no meio do caminho você já vai ser derrotado, então para aqui mesmo. Porque você está errado segundo Cristo, você está errado segundo o Evangelho, porque Ele diz que Ele já lhe garantiu a vitória. Ele já nos garantiu essa vitória. Foi Ele quem morreu, foi Ele que se fez sacrifício, foi Ele que fez tudo por nós. A nós é o quê? Obedecer, andar de acordo, viver de acordo com o que Ele nos ensinou e diz para nós, olha, se vocês são meus discípulos, então vivam dessa maneira. Você sabe na raiz da palavra o que significa cristão? Na raiz da palavra o que significa cristão? Eu vou, cuidado, hein? Cuidado com o que vocês vão falar. Pequenos cristos. Por quê? Porque eles foram, onde os discípulos foram chamados de cristãos primeiro? Primeira vez. Onde? Antioquia, lá em Antioquia. Por que será? Porque as pessoas olhavam para eles e falavam assim, vem cá, esse pessoal aí não é que andava com Cristo? Esse pessoal aí, eles andam igual a Cristo, eles falam igual a Cristo, eles ensinam tudo que Ele ensinou, então eles são pequenos cristos, então eles são cristãos. Agora, isso não quer dizer, que nem dizem alguns coaches por aí, que nós somos pequenos deuses andando por aí. Não, isso não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui sobre exemplo. Nós estamos falando aqui sobre andar como Cristo quer que andemos. É isso que nós estamos falando. Sobre darmos testemunho da fé que nós professamos. Vou voltar aqui no meu basquete. Eu gosto de usar essas coisas, né? Vocês gostam de ouvir? Que eu sei. Se não gostar também vai ter que ouvir. Eu estou com o microfone. O que acontece? Lembra da história que eu contei quando a gente teve um problema lá que eu tinha que sair, que eu dava aula de um time e ia vir alguém para me substituir? E eu pedi, tá bom, você vai me substituir. E eu era chato. Sabe por quê? Eu sou ainda, né? E sabe por quê? Porque assim, ó. Bom, eu tinha aquela visão, o seguinte, aquilo para mim era um prazer fazer aquilo. E eu fui obrigado a sair, ok? Para mim era um prazer, tanto que eu nem recebia para fazer. Para mim era como se fosse... Eu sei que hoje eu sei que era um chamado, eu sei que era sei lá, uma coisa que ardia no meu coração e mesmo não sendo crente naquela época, eu tenho certeza que Deus usou a minha vida ali. Hoje eu entendo todo o propósito, né, que antes eu não entendia. Né? Então eu não queria sair, mas eu tinha que sair, eu tinha que obedecer às regras. Né? Só que foi-me dado a incumbência de escolher o meu substituto. E eu falei, sua vida não vai ser fácil, amigo. Sua vida não vai ser fácil, você vai ter que saber o que você está fazendo, porque esses meninos que eu estou deixando na sua mão, você vai ter que ensinar eles. E para você ensinar eles, você vai ter que saber alguma coisa. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou discipular alguém, sendo que eu mesmo não sou um discípulo, eu mesmo não tenho sido um discípulo, eu mesmo não estudo a palavra, eu mesmo não oro? Como é que eu digo para alguém, ore? E se eu não oro? Como é que eu digo para alguém, leia a Bíblia, se eu não leio? Como é que eu digo, olha, você tem que andar assim, 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 se eu não ando? Eu estou sendo um hipócrita, estou sendo um legalista se eu fizer isso. E você também. Como é que você vai virar para o seu filho e falar, olha, você precisa fazer assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim, e seu filho vai virar para você, mas você não faz. Isso não é hipocrisia? É uma hipocrisia. E é uma hipocrisia também se nós fizermos isso. Então nós não devemos ser desqualificados nesse ponto. Então, disciplina, ela é essencial para a vida cristã. Nós fazemos, nós comemos, nós descansamos e nós repetimos. Fazemos de novo. Quem é que treina aí? Quem treina? Todo dia. 3 vezes por semana. 2. As mãos começaram a levantar agora. Mas pelo menos você repete. Né? O que acontece? Você vai, se você quiser um resultado, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular, seja o seu resultado, para ganhar resistência aeróbica, sei lá qual é o que você quer. Você tem que treinar, você tem que comer bem, você precisa descansar e depois fazer de novo. Aí vem o resultado. Mas isso é de uma hora para outra? Isso é de uma semana para outra? Não, isso são anos, meses, anos de repetição. Então você vai ficar maduro espiritualmente falando de uma hora para outra?
Não, não vai. Você vai ficar mais crente de uma hora para outra, e quando eu estou falando que mais crente, eu não estou falando mais crente do que o outro, não, mais crente do que você mesmo. Que a minha intenção é ficar amanhã mais crente do que eu sou hoje. Eu não quero ficar mais crente do que ninguém, eu não quero ser mais crente do que ninguém. Eu quero ser mais crente do que eu sou hoje. Esse deve ser o nosso pensamento. Você não deve querer ser mais crente do que ninguém. Você deve ter, a sua competição é com você mesmo. A sua batalha é com você mesmo, porque o seu maior inimigo não é nem o diabo, muitas vezes. O seu maior inimigo é aquele que você olha quando você vê no espelho. Desculpa, aquele que você vê quando você olha no espelho. Esse é o seu inimigo. E é verdade, o diabo lança a sua seta, sim, é verdade, te desanima, muitas vezes, mas muitas vezes é você que não quer mesmo. Vamos ser honestos. É eu que não quero, é eu que desisto, é eu que largo para lá, é eu que deixo. Então o atleta, ele precisa ter disciplina. Se você é um atleta de Cristo, você precisa ter disciplina, ser disciplinado. Em quarto e último, talvez seja o mais difícil de todos, porque aqui é onde nós não vemos muitas vezes o resultado daquilo que fazemos, que é o lavrador. Para ser lavrador exige trabalho e exige paciência. Trabalho e paciência. O verso 6 diz: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O ministério exige trabalho árduo e trabalho persistente. A pregação da palavra, o discipulado, exige trabalho árduo e persistente. O lavrador trabalha muito antes da colheita aparecer, irmãos. Ele ara, ele planta, ele rega, ele cuida da terra, para muito tempo depois, e ainda ele olhar para a terra e nada aconteceu. Nada aconteceu. Assim também é o ministério e o discipulado. Muitas vezes nós investimos tempo, nós investimos oração, nós investimos nosso ensino, nós aconselhamos, sem resultados visíveis imediatos. E aí nós desistimos? Muitas vezes sim, mas não deveríamos. O obreiro precisa ter a humildade de aceitar que o trabalho é silencioso e ele é longe dos aplausos, longe dos holofotes. E isso é parte essencial do processo. O lavrador semeia, mas ele não controla o crescimento. Essa é a beleza da gente semear o evangelho na vida das pessoas. Nós semeamos, mas nós não controlamos o crescimento. O pregador semeia a palavra, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Ele não administra os resultados, mas confia que o Senhor da seara vai gerar o crescimento no tempo oportuno. Quantos de vocês aí não tem falado repetidas vezes, tem discipulado, tem ensinado, tem pregado, e você não vê resultado, parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é de semear, não é de gerar crescimento em ninguém. Não é de gerar crescimento em ninguém. Hoje eu estava escutando um testemunho do pastor Augusto Nicodemos, antes de vir para o culto. Ele disse que ele cresceu numa família desestruturada, onde o pai era alcoólatra, tinha problemas e tal, era alcoólatra, uma coisa assim. Mas que não era uma família estruturada. E ele disse, olha, mesmo assim eu estou aqui, crente no Senhor Jesus. Em contrapartida, tem famílias que a criança nasce na igreja, e você ensina tudo, e você exige, você discipula, e em determinado momento eles não querem mais saber nem de você, nem da igreja, nem de Deus. E ele diz, sabe por quê? Porque nós pregamos aos ouvidos, mas o Senhor Jesus, Ele prega ao coração. É Ele quem gera esse crescimento. Nós só pregamos e ensinamos aos ouvidos, é o Espírito Santo quem convence. E é verdade. O lavrador, ele colhe os frutos, assim como o obreiro fiel desfruta do gozo de ver vidas transformadas. O ministério não é apenas para benefício dos outros, mas quem serve também colhe alegria, colhe maturidade, colhe crescimento. Lembra que eu disse para vocês outro dia? Sabe qual é o momento que nós mais aprendemos? É quando estamos ensinando. Experimenta. Um dia que você tiver coragem suficiente do pastor falar assim, quem vai liderar o estudo hoje? Você fala, eu! Experimenta fazer isso.
E aí o pastor vai falar, olha, é assim que você vai fazer, tá bom, então vai lá estudar a Bíblia. E se tiver dúvida, se tiver precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Você vai ver o tanto que você vai aprender. Porque você vai estar estudando, você vai estar se deleitando na palavra do Senhor, você vai buscar referência, vai buscar comentário bíblico, você vai orar, você vai ruminar aquilo que você está lendo, e você vai querer passar uma mensagem clara, uma mensagem que as pessoas entendam o que você está dizendo, e adivinha quem está aprendendo? Você. Eu falo isso para vocês sempre. Antes de pregar para vocês, eu já peguei para mim mesmo umas 10 vezes. Porque eu leio, eu releio, eu mudo. Eu estava 15 minutos antes do culto lendo, relendo e trocando algumas coisas ainda. E adicionando ainda algumas coisas. É assim. Então, se nós queremos ver resultado no ministério, nós precisamos trabalhar incansavelmente e confiar que a provisão é do Senhor. Ela é do Senhor. E olha o que diz o verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Irmãos, Cristo também foi semeador. E muitas vezes não viu frutos imediatos. Multidões o seguiram por interesse e poucos permaneceram na fé. Poucos permaneceram na fé. Ele também trabalhou com paciência, ele ensinou com paciência, ele enfrentou rejeição, ele enfrentou oposição e até traição. Se você acha que você não vai ser traído, engano seu. Até traição. Mas ele confiou inteiramente no Pai para o crescimento da obra. O maior exemplo de fidelidade e sofrimento no ministério é o próprio Cristo. Ele não fala para mim e para você fazer nada do que ele não fez. Claro, a não ser ressuscitar mortos e essas coisas. Mas o que ele diz para nós, ele não fala para a gente fazer essas coisas. Ele diz para nós que é para nós irmos e pregarmos. Irmos e pregarmos. Então ele é o maior exemplo para nós. Ele enfrentou oposição, rejeição, a cruz, mas venceu a morte. Ele venceu a morte. E se ele sofreu, nós também vamos sofrer. Não se engane. Mas se perseverarmos, como diz o verso que nós lemos, verso 12, se perseverarmos, também reinaremos com ele. Porque ele é fiel para cumprir o que ele diz. Então vamos para algumas aplicações. Então hoje, a palavra de Deus, ela nos confronta e nos chama a uma vida de fidelidade, correto? Nós somos mordomos daquilo que recebemos. A preciosa palavra, o precioso evangelho, então nós como mordomos, somos responsáveis em guardá-la e anunciá-la. Anunciá-la, transmiti-la. Somos também soldados, e de uma batalha que não é física, de uma batalha espiritual, de uma batalha real, porque o Rei dos Reis é que nos chama a essa batalha. Nós somos chamados a suportar os sofrimentos, e somos chamados também a manter o foco na missão que nos foi concedida. Sem nos distrairmos com as coisas desse mundo, sem nos distrairmos com os desânimos. Por quê? Porque o bom soldado não luta para agradar a si mesmo, e nem mesmo a homens. Ele luta para agradar ao Deus que o alistou. Como atletas, somos chamados à disciplina constante, correndo a corrida cristã com perseverança e com integridade. Segundo, sabendo que não existe atalhos aqui. Porque nós lutamos para uma coroa incorruptível. E como lavradores, nós devemos trabalhar arduamente, mesmo quando não vemos o resultado acontecer, com paciência, com confiança de que o Deus da seara é que vai gerar o crescimento. É Ele quem dá crescimento. E no tempo dEle, não no meu e nem no seu, no tempo dEle. E Ele pode ser que nos permita desfrutar desses frutos enquanto estivermos aqui, pode ser que não, mas nós vamos desfrutar da glória que está por vir. E acima de tudo, há um exemplo perfeito diante de nós. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro mordomo. Ele é o verdadeiro mordomo. Ele foi fiel até a morte. Ele foi o soldado que enfrentou firmemente a cruz do Calvário. Ele é o atleta que correu a carreira até o fim. E ele é o lavrador que semeou com lágrimas
e colheu com júbilo, com alegria. Então agora, a pergunta é: será que nós estamos dispostos a assumir esse chamado com coragem, com disciplina, com paciência e principalmente com total confiança nele? Hoje, diante do Senhor, decida de uma vez por todas a não viver uma vida relaxada, a não viver uma vida cristã relaxada, de qualquer jeito, distraída. Mas abrace esse chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Ele nos confiou isso. E nós fazemos isso porque nós sabemos que, como mesmo Paulo escreveu, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus nunca deixou e nunca vai deixar de ser fiel. Nós é que deixamos de ser fiéis. Ele nunca vai voltar atrás no que ele disse. Ele disse: eu comecei e eu vou completar. Nós é que não cremos que ele vai completar. Ele diz: eu vou capacitar, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, como nós vimos algumas semanas. Nós é que não acreditamos que ele vai estar. Ele disse: vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Mas nós não cremos nessas coisas. Ele diz: eu estarei com vocês. Eu os capacitarei. Eu vou terminar essa obra que foi eu mesmo que comecei. Mas nós é que duvidamos. Então que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para o alvo e continuarmos a carreira que nos foi proposta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra viva e poderosa, que hoje nos chamou ao entendimento, à fidelidade, ao compromisso com o ministério que o Senhor nos confiou. Nós reconhecemos, Senhor, que somos apenas mordomos, e nós te pedimos: ajuda-nos a guardar com integridade a Tua verdade e a transmiti-la fielmente a outros, ó Pai. Senhor, nos ajuda a sermos bons soldados, não apenas soldados, para enfrentar sofrimentos, oposições, sem nos distrair com o negócio deste mundo. Dá-nos, ó Deus, foco, perseverança e um coração disposto a agradar somente a Ti. Ensina-nos, ó Pai, a correr como atletas disciplinados, rejeitando atalhos e vivendo de acordo com as regras do Teu reino. Fortalece, eu te peço, Senhor Deus, fortalece a Tua igreja. Mesmo quando estivermos cansados, desanimados, que nós possamos continuar firmes, sabendo que a nossa coroa é incorruptível e eterna. Senhor, forma em nós um coração de lavrador, paciente, constante e confiante, que é o Senhor quem dá o crescimento. Que possamos semear com lágrimas, trabalhar com dedicação, sabendo que o Senhor é quem dá o crescimento. Ajuda-nos a confiar no Senhor em tempos difíceis, mas ajuda-nos também a confiar no Senhor e na Tua providência. Acima de tudo, queremos olhar para o nosso Senhor Jesus, nosso maior exemplo. Ele foi fiel até a morte e ressuscitou em vitória. A vida que o exemplo dele nos inspire e que a graça dele nos fortaleça e que a presença dele esteja conosco até o fim, como ele mesmo prometeu. Nós é que precisamos confiar nessas promessas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mordomos fiéis, a sermos servos fiéis, e que o Teu nome seja glorificado. Sustenta-nos, ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo eu oro. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Nós temos um último